Uns 50 minutos aqui pela sua Rádio CMN, juntos até as 8 horas da manhã. Segunda hora, hein? Segura firme, pega no touro e vambora. Controles técnicos Rodrigo Rodrigues. Produção Fabiano Ronaldo. Uma boa semana, viu, gente? Vamos lá, vamos começar com tudo. Aqui um dia já é quarta, 20h30, e depois é sexta, o Rodrigo foi a música gostosa. E agora, o tempo e a temperatura. A presença de uma baixa pressão sobre a costa do sudeste, junto com a umidade que vem da região norte, ainda favorece pancadas de chuva por todo o sudeste no decorrer desta segunda-feira, com maior intensidade entre áreas do Vale do Paraíba, em São Paulo, sul de Minas e grande parte do Rio de Janeiro. Os acumulados devem ultrapassar os 40 milímetros nestas áreas. Em São Paulo, se chover, a pancada de chuva mais isolada, a temperatura fica em torno dos 26 graus devido ao tempo mais fechado. Em Ribeirão Preto, o calor é mais intenso, o sol aparece mais e a temperatura alcança 31. Faz 30 graus na região de Marília e Lins, onde pode chover, mas em forma de pancada de fim de tarde. Para terça-feira, o dia começa com 21 graus em São Paulo, 29 a máxima durante a tarde e gradativamente no decorrer da semana teremos essa condição típica de verão. Muito sol, calor e pancada de chuva passageira no fim das tardes. Quer saber mais como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Obrigado, Heloísa. Em Ribeirão Preto, máxima de 29, mínima de 21, nesse momento 21 graus. Tempo nublado na cidade, algumas goteiras, assim, chovendo bem, né? Devagarzinho, chuvisco, como diz lá na minha cidade de Batatais. 80% de possibilidade de chuva logo pela manhã. Umidade relativa do ar em 98%. Você pode ligar e participar, viu? 3967-6000, 997-8980-85 é o nosso WhatsApp. Vamos ver que música o Rodrigão colocou pra gente hoje. Fica comigo, meu mel. Tiro adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Acho que só teve duas músicas, né? Tem essa e tem uma outra que ele... Vou lembrar qual é que fala, viu? É um pequenininho, né? 3967-6000-997-8980-85. Você foi lá no fundo do baú mesmo agora, né, Rodrigão? Aqui, vou dar uma dica. Um dos sobrenomes, são dois nomes, né? Um diminutivo e outro. Um dos sobrenomes tem uma faculdade em Ribeirão Preto que tem esse nome dele. Pronto. Tá bom já. Não vou dar muita dica boa não. Não tem uma faculdade aqui? Não é Barão. Não é na ERP. É o primeiro nome, exatamente. Não é o primeiro nome. 3967-6000-997-8980-85. Hoje no programa nós vamos falar sobre dois assuntos interessantes. Um que incomoda muita gente, é um tema sempre muito discutido, que é a depressão. E a outra, que é a hipnose, uma grande aliada contra a depressão. Nós vamos ouvir aqui o terapeuta Clóvis Pereira, do Instituto Hipnose, que há anos atende pacientes com distúrbios emocionais. Logo após um rápido intervalo, a gente vem com esse assunto, beleza? Bora lá! Ribeirão em 50 minutos. Olha, a Associação Cristã de Moços é uma instituição internacional que desenvolve atividades necessárias de esporte, cultura e lazer para crianças, jovens e adultos de idade, oferecendo atividades que apoiam o desenvolvimento físico, mental e social de milhares de famílias. Em Ribeirão Preto, a unidade completa em abril 20 anos de muitas conquistas,
realizando atividades de natação, ginásticas, esporte de quadra, musculação, danças, capoeira, programas de intercâmbio, festas, passeios, cursos de lideranças para jovens, acampamentos e programas de férias. Tudo dentro de um ambiente moderno e climatizado com mais de 3 mil metros quadrados de área. Também oferece projetos sociais que atendem gratuitamente mais de 140 assistidos. Clóvis Pereira. Está com uma programação especial diversificada para o ano de 2019. Vá conferir as vantagens dos planos individuais e familiares. As informações 16 3623 2151 ou pelo site acmsaopaulo.org. O endereço em Ribeirão Preto é Rua Pascoal Badaro, 526, no Jardim Irajá. Algumas coisas nunca mudam na vida da gente. Dividir as alegrias com a família, caminhar com o cachorro, um happy hour com os amigos. São necessidades que se tornam hábitos, fazem o nosso dia mais feliz. Jornal Tribuna Ribeirão. Notícias de Ribeirão e região de forma consistente, transparente e plural, valorizando a nossa realidade, o nosso mundo. Tribuna, de terça a domingo, um jornal com a cara de Ribeirão. Assim, 3632-2200. Eu fiquei dentro de casa, fechado, não é pra internet. Ribeirão em 50 minutos. Dá uma desligada geral. Agora eles deixam a OAB que caiu aqui pra caramba lá. Onde é que é o AB? Peraí. Na rua de baixo da Presidente. Ali na Sandro. Tá. Aí, Rodrigão, eu falei que tinha outra que era famosa, Meu Mel e essa aí, Anjo Azul, ó. Duas músicas. Eu ia lembrar, viu, Rodrigão? Pode ligar 39676000, 997898085, de quem tá cantando Rodrigão foi lá na década de 80, final da década de 80, né? Não é isso? Mais ou menos isso. Muito tocado esse cantor, fez muito sucesso. 39676000, 997898085. Bom, como eu havia dito antes, no primeiro bloco do programa, o assunto de hoje tem dois temas interessantes. Um que é muito discutido, a gente sempre fala aqui, sempre tem trazido especialistas para poder falar um pouquinho mais combatido, porque é considerado um dos males do século, que é a depressão. E outro assunto interessante que a hipnose, juntos os dois, a hipnose aliada contra a depressão. Nós temos no estúdio o Clóvis Pereira, que é do Instituto Hipnose Conticelli, que há anos atende pacientes com distúrbios emocionais. Clóvis, bom dia, obrigado pela presença, uma boa semana, uma boa segunda-feira. Bom dia, Fernando. Agradeço pela oportunidade de estar aqui na rádio com vocês para conversar sobre esse tema tão discutido atualmente. Vamos começar a falar sobre como que... Explica primeiro, é difícil a gente vai falar assim, né, mas a hipnose, quando que a pessoa chega a procurar hipnose? Só vou procurar porque eu tô... como é que chega? É um tratamento, é uma terapia alternativa, seria isso? Sim, é uma terapia alternativa que aqui no Brasil já está, digamos assim, se reestruturando faz uns 10, 15 anos. E é uma das terapias mais rápidas que se tem, como maior resultado. Então, pessoas me procuram porque já passaram por outros médicos também, recomendaram a hipnose para auxiliar no tratamento de depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, né, emagrecimento também, várias doenças psicossomáticas. Sim. Agora, aquela pergunta assim, ó, não se sinta pelo amor ofendido. Como é que a gente consegue separar um profissional qualificado de um cara que está se aventurando no mercado? Eu faço hipnose. Porque assim, pelo que eu sei, não há uma faculdade para se tornar uma pessoa, um hipnotizador, seria isso, né? Um hipnólogo. Um hipnólogo. Como separar o bom profissional do aventureiro? Bom, primeiro, ver a formação dele. Um bom hipnólogo,
ele tem aí no mínimo de 200 a 300 horas de curso. Tá? Formações tanto nacionais quanto internacional. E ver se ele é registrado em algum órgão homologador, como os médicos têm o CRM, as terapias alternativas também têm os seus órgãos, a ABRAD, a ANT, Associação Nacional dos Terapeutas, a CNT, eu faço parte da ANT. Então todos os meus cursos, não só hipnose, como programação neurolinguística, como barra de axis, todas as terapias que eu trabalho estão registradas nesse órgão. E é crescente o número de pessoas que procuram as terapias alternativas, e a hipnose é uma terapia alternativa? Sim, está crescendo bastante. Aqui em Ribeirão também, em São Paulo já se tem um grande número de pessoas procurando isso. E estamos desmistificando isso, que a hipnose é aquilo que o hipnoterapeuta vai dominar o seu cérebro, vai entrar na sua mente, você vai fazer o que ele quer. Isso é mentira. Isso não acontece. Mas eu já vi assim, vi na minha frente, amigo sendo hipnotizado, aquelas coisas que, né, para mostrar que a pessoa é hipnotizada, comendo cebola falando que era maçã. E assim, o cara que tava o cara que era cinegrafista, um cara totalmente cético, um cara totalmente. Um abraço, viu, Marquinhos? Não acontece, o cara comeu uma cebola falando que era maçã. Eu fiquei impressionado com a história. Sim, isso o que acontece? Vamos colocar assim: existe a hipnose de entretenimento, sim, a hipnose clínica e a hipnose terapêutica. A hipnose de entretenimento realmente acontece isso, mas porque a pessoa se deixou a fazer. Ela se deixa conduzir. Se deixa conduzir. Tem um termo utilizado, não é que ela é vulnerável, ela está assim, disposta a fazer. Né? Tá? É aquilo, sugestionável. Ela está sugestionando naquele momento a fazer isso. Por quê? Porque ela quis participar do programa. Num curso que eu dei em São Paulo, eu não gosto muito de fazer essa hipnose e entretenimento, mas estava ali com o pessoal conversando. Acho que é um bom exemplo para falar que funciona, né? Funciona. Só para. A gente vai voltar em sistema, você até vou pegar aquele depois para. Presta atenção, Fabiano, por favor. Você falou que existe a hipnose de entretenimento, isso, a terapêutica e qual que é a outra? Hipnose clínica. A clínica. A gente vai, nossa, agora já está. Só para te falar, Clóvis, uma vez fazendo também matéria com um cara da hipnose, ele me colocou, ele falou, você agora vai... Mas aí depois tem a questão também biomecânica. Mas entre duas cadeiras e uma pessoa lá com 100 quilos subiu em cima de mim. Sim. E eu fiquei, vamos dizer assim... Taticamente. Eu fiquei, assim, normalmente, eu não deixaria aquela pessoa subir em cima de mim por condições nenhuma, né? E eu fiquei então assim, eu também fui vítima, eu também estava a fim de curtir a participar. Fala um pouco sobre a hipnose de entretenimento, que a gente conhece muito e vê muito na televisão. É utilizado em shows, ainda usa aquele negócio do reloginho. Essa hipnose de entretenimento é realmente para divertir as pessoas que estão lá participando e assistindo. Então você realmente faz a pessoa comer cebola, faz a pessoa atender o telefone no sapato. Isso que ele fez com você a gente chama de catalepsia, que deixa o seu corpo completamente rígido. Fiquei rígido. Tem vários. Mas se ele der uma sugestão para você que isso afete todo o seu sistema neural, você não faz. Se ele falar para você, sai correndo, dá com a cara na parede, você fala, opa, peraí, aí eu vou me machucar, não vou fazer isso. Então você sai do que a gente chama de transe, que eu não gosto muito de chamar de transe, porque essa palavra dá um pouco de medo. Então a literatura moderna hoje chama de estado alterado de consciência, onde você acessa diretamente o inconsciente da pessoa. Mas é muito rápido, a pessoa tá de boa, aí um sinal, alguma, né, em segundos, algum gatilho, a pessoa fica em transe. Em segundos. Então, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Desde que ela se permita. Eu já tive clientes no meu consultório que foram mais de 40 minutos fazendo uma indução
com ela para ela entrar em relaxamento. E já tive clientes também que eu cheguei para ele e falei, você sabe que você está aqui, né? Sei. Você vai entrar em transe, né? Vou. Então olha para mim e a pessoa Entra em transe. entra em transe. Bom, Está alterado de consciência. Nós estamos conversando com o Clóvis Pereira, terapeuta do Instituto Hipnose Ponticelli. Já tem aqui vamos falar um pouco da hipnose de entretenimento e vamos voltar a falar sobre a hipnose de entretenimento. Tem a hipnose terapêutica e hipnose clínica, que a gente vai abordar esse assunto. Mas antes eu pegar o bom dia do Marinho Sampaio. Bom dia, Marinho. Bom dia, Boa semana. bom dia, Bonaldo. Bom dia, Rodrigão, a Carol, ao Clóvis, obrigado pela presença. Acompanhando a jornalista Aline também, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes aí do Ribeirão em 50 minutos e uma excelente semana para todos nós aqui. Né? Exatamente, uma excelente semana. Clóvis, hipnose terapêutica, o que ela difere de entretenimento? Bom, ela já é levada mais a sério e é praticada mesmo para auxiliar tratamentos em distúrbios psicossomáticos, depressão, ansiedade, fobia. São situações onde você procura o terapeuta para auxiliar no tratamento. É uma terapia muito breve, mas tem o seu tempo. De 5 a 10 sessões, mais ou menos, você já tem um estado modificado da sua A condição. pessoa, vamos trabalhar com um exemplo. Vamos lá que a pessoa tem medo de entrar no elevador. Sim, né? é uma uma fobia. Você chega com esse trabalho de hipnose, você chega a descobrir o que causou o medo e tranquiliza a pessoa. Você, Sim. fui trancada quando criança no elevador, eu tenho medo do quarto escuro. Como é que isso na prática? Conta pra gente. Vamos colocar isso. Numa sessão, a primeira sessão que a gente faz é uma anamnese. É o estudo do caso da pessoa, que nem fobia de elevador. O que aconteceu para ela ter essa fobia? Então, através dessa anamnese, nós chegamos a um ponto, vamos colocar assim, lá na infância dela, que ela estava brincando com os irmãos e o irmão trancou a criança no guarda-roupa. Então, quando ela se sente em qualquer lugar trancada, ela lembra daquela situação do guarda-roupa. Uhum. E aí começa a criar esse distúrbio emocional, essa fobia. Geralmente, como diz Freud, a maioria dos nossos traumas está na nossa infância, entre os 0 e a 10 anos. Que ele chama Carrega esse medo lá Ele de carrega criança. esse medo. Que ele chama de emoções recalcadas do inconsciente. E quem tem medo, por exemplo, vou dar a pessoa dirigir. A pessoa é habilitada, você já viu pessoas que pega o carro, fica travada, né? Aí já é a síndrome do pânico, né? Uma série de... Não necessariamente. Pode ser um medo mesmo de estar ali no comando do carro. Pode ser que não tenha nenhum trauma do passado. E mesmo assim, Mas isso dá para trabalhar a pessoa? tudo. Eu brinco que a hipnose trata desde queda de cabelo até unha encravada. O porquê unha encravada? Porque dói. Você sente dor, dá para trabalhar isso. Queda de cabelo, o que é? Depressão, ansiedade, tudo isso você tem. E a depressão vem de tudo isso aí. Vem. Uma doença... Normalmente vem de todo vamos dizer assim, essa Passado. coisa do do passado. passado. Uma doença psicossomática nunca vem sozinha. Você começa... acompanhada. acompanhado. Você começa com uma pequena ansiedade, não sabe de onde é. Essa ansiedade vai crescendo. Aí você começa a ficar ansioso, você fala, putz, não vou mais sair de casa, vou ficar aqui. Começa a criar uma depressão. Você cria uma depressão, o que você faz para aliviar isso? Ataca a geladeira. Ataca a geladeira, o que acontece? Você engorda, você olha para o espelho e fala, pô, meu corpo não está legal. Já cai a autoestima. Então é aquele efeito dominó. Uma doença psicossomática sempre vem acompanhada de outras. E quando você acha a causa raiz disso, você trabalha. O começo de tudo foi o quê? A ansiedade. Você trabalhou aquela ansiedade, o resto é um efeito dominó, ela vai se dissolvendo. Ô Clóvis, um terceiro que você falou que a hipnose como clínica, né? Qual que é a diferença da clínica e da terapêutica, então? Só para... A terapêutica ela trabalha com os distúrbios emocionais. A clínica trabalha com a parte física mesmo. Até operações já foram feitas utilizando a hipnose. O Dr. Escudeiro, na Espanha, é digamos assim, o master disso aí. Ele já
é um cirurgião clínico, mas já acompanhou cirurgias ortopédicas, cirurgias clínicas e até parto. No meu Face tem um vídeo dele de uma mulher que foi fazer um parto à base Ela de ficou hipnose. hipnotizada, fica tranquila, seria isso? Não, ela não chegou a estar em estado alterado de consciência, né? Dormindo. Ela estava consciente, mas o sistema nervoso dela estava completamente alterado. Ela estava mais calma, mais tranquila. O parto dela, ele mostra a hora que ela entra e a hora que ela sai. Foi 1 hora de parto. Um parto natural. Ela entrou, teve o trabalho, a criança nasceu. A recuperação dela foi praticamente quase instantânea, porque ela, depois que a criança nasceu, ela levantou, as enfermeiras entregaram a criança, levantou, foi lá, vestiu a criança, tudo direitinho e saiu andando com ela. Bom, eu vou aqui abordar alguns assuntos e a gente vai batendo um papo e tal. Sinta-se como um bate-papo. É bate-papo, É. nós estamos aqui para aprender. Eu fui repórter policial por um tempo e entrevistei muitas pessoas. E uma coisa que acontecia, hoje acontece, mas acontecia muito, mas muito mesmo, que eram os golpes de bilhete premiado. E entrevistando as vítimas, quando as vítimas apareciam, porque muita gente cai no golpe e não registra o boletim de ocorrência por vergonha, eu fiquei vidrado, e muitas utilizaram esse termo. Parece que fui hipnotizado na conversa, na lábia da pessoa. Nesse caso, o marginal ou o bandido, ele sem querer ou querendo, ele aplicou alguma técnica de indução, assim, de hipnose? Sim, mesmo sem ele saber. Porque o que é a hipnose? A hipnose é foco, concentração e atenção. Tá? Existe a hipnose onde a pessoa fica completamente relaxada. A clínica, vamos dizer. Tá, fica ali deitada no divã apagada. Existe a hipnose onde a pessoa está acordada, que nem vocês estão agora, vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo, vendo o meu movimento. Isso é um estado hipnótico. E a sua atenção, o seu foco, a sua concentração está ligado ali. Quando eu consigo fazer esse contato, que a gente chama de rapport, que eu ganho a sua confiança, aí você pode aplicar esse golpe. E o gozado que você falou, existe também a hipnose florense. É para o cara confessar que matou, não matou? Não é nem tanto utilizado com quem praticou o crime, é mais utilizado com a vítima, para ela se recordar de detalhes. Isso era muito utilizado no Paraná. O negócio estava pegando legal, lá estava funcionando, mas se eu não me engano, acho que era o doutor Parreira, ele faleceu faz uns 2 anos atrás. Consegue buscar isso no subconsciente. A pessoa dá detalhes que dá detalhes normalmente... que no momento não lembra. E é um momento de trauma da pessoa. É um momento de trauma. Vamos supor aí, um caso de estupro. Ou um caso de uma arma na cabeça. De uma arma na cabeça. A pessoa está com a arma, mas ela lembra de... Na hora não lembra de nada. Mas tudo fica relatado no inconsciente. Então ela pode lembrar uma tatuagem que o cara tinha, o tipo de voz, algum detalhe físico. Então nesse caso dos golpes, realmente pode ser uma técnica de hipnose. Que você falou, né? Enfim. O outro caso também, Você nunca caiu nesse golpe de bilhete? Não, ainda não. Eu ponho sempre um ainda, porque a gente é sempre besta na vida da gente, né? O tamanho da nossa bestice, como diz minha avó, você não sabe, filho. Calma. Então não fala que você é o bom, não. Não fala que você é o bom, não. Você caiu. Ainda não. Mas... Não pode rir de ninguém, não. Não. Aí a gente quer dar golpe às vezes, quer não, Marinho? Já pode ter caído em pior já, né? É um monte que é um monte. Não pode falar nisso, eu tenho um bilhete aqui da Mega Sena. O segundo, que esse e a gente vê, e parece que a pessoa fica hipnotizada, e aí a pessoa está querendo ficar hipnotizada, acontece essas seitas aí. Não vou nem chamar de igrejas evangélicas, fala de seita. Porque os vagabundos chegam lá e falam, você tem que dar 20% do teu salário. O cara sai assim, já metendo a mão no bolso e entregando para a igreja. Seitas. Os caras usam de artifícios de hipnotizar, porque a pessoa fica tão vidrada, acredita tanto, ali, ó, se você não der, você não vai para o céu. Mais ou menos a jogada é essa.
com outras palavras, né? Bom, deixando bem claro que hipnose não é religião, hipnose é uma ciência. Sim, mas uma técnica de... São uma técnica terapêutica. Pode até ser que alguns mentores dessas seitas tenham feito curso de hipnose. Pode ser que não, porque o que acontece? Geralmente eles já nascem nisso, então eles já vêm aprendendo por repetição. Então quando ele se torna um membro, ele já sabe o que fazer. Porque, e a pessoa está querendo participar da história. Né? Ela veio do lado do Ana, falou, eu que não vou pro céu agora. Né? E fica nessa história. Tem malandro para todo lado. Né? E funciona, porque se você pegar uma plateia, a pessoa querer hipnotizar, você hipnotiza tudo ao mesmo tempo, assim já está todo mundo. Mas eu vou aproveitar que essa é uma coisa que a gente já trouxe no programa alguns especialistas da área de saúde mental, né? Que a depressão faz parte desse contexto. E muitos médicos, com certeza, acabam pegando o paciente e passando para você, no caso, de fazer esse tratamento. E sempre que teve aqui alguns médicos da área, eu lá atrás, o Marinho, né? Na área da saúde, e comecei a enxergar isso lá na década de 90, quando eu trabalhei mais assim, próximo do paciente, próximo do público. E naquela oportunidade eu já falava que era uma coisa que me assustou um pouco, de ver a quantidade de pessoas. A gente ouvia num passado recente, daquela época, que pessoas com depressão era pessoa já adulta, aquela coisa toda. E eu comecei a ver jovens, até crianças, indo no posto e pessoas já adultas com uma intensidade maior. E muitas das vezes a gente, sem ter conhecimento, isso é frescura, isso é não sei o quê. Sim, essa era um diagnóstico que a grande maioria tinha. Mas você acaba tendo, dentro do âmbito familiar, o filho, o pai, o avô, o tio, o tia, o mãe, enfim, dentro da família, você acaba acontecendo em quem não tem isso hoje relacionado à família. Então você fala, não é frescura, é coisa que vem. E na hipnose, como você disse que é um tratamento, você vai buscar normalmente a causa... A causa raiz. Onde tudo começou. Tem coisinha leve, tem coisa média, tem coisa até... Tem mais pesado. Mais pesado. Nesse caso de um fato que aconteceu lá atrás, quando você buscou na raiz, que é alguma coisa pesada, o paciente consegue, depois de absorver tudo isso aí, de entender, melhorar mesmo, ou ele ainda fica com alguma coisinha daquele passado que não foi péssimo, que foi ruim para ele? 95% das pessoas melhoram. Tá? Tem uma melhora de 95%. Ele acaba quebrando aquela coisa lá? Acaba quebrando. O que acontece? A hipnoterapia, quando a gente acha o foco principal, nós ressignificamos aquilo, tá? Ou deixamos ela com efeito nulo, ou simplesmente a pessoa entende aquilo e deixa para trás. Aí tudo depende da aceitação da pessoa. Vamos colocar aí um exemplo. Você, quando era criança, seu pai te batia muito, você tinha uma bronca dele. Nós vamos até esse ponto. O que aconteceu do seu pai fazer o que fazia com você? Nós fazemos você entender isso. Ele apanhava também? Ele apanhava do avô e ele foi aprendendo. Então a gente coloca aquilo, a grosso modo, não, isso foi seu pai que aprendeu a ser assim, você não precisa ser assim. A gente vai conversando e vai modificando aquele contexto, vai modificando aquela história. O que acontece neuroquimicamente com a gente? O cérebro é atemporal e ele ainda não sabe o que é o certo e o que é o errado. Tá? Ele não tem certeza disso. Então você tinha aquela ideia de um pai violento. O que nós colocamos? Nós embutimos uma outra ideia de um pai que não é violento.
Tá? Então cria-se uma nova sinapse, cria-se uma nova rede neural. E o cérebro aceita isso. Então aquela imagem, aquele pensamento que você tinha, ainda existe dentro de você. Mas ela fica ali, digamos assim, na quarentena, guardado sem força em cima de você. E quando você tem... Você faz um trabalho de regressão, então, para a pessoa? Regressão. De regressão. A hipnose existe, a regressão, mas a hipnose em si, ela é uma busca de alguma coisa no passado. E a regressão que eu faço a regressão até vida uterina, ou se a pessoa acredita em vidas passadas. Nós vimos muito já esse tema em filmes, só mostrando a pessoa fazendo regressão. Sim. Dá um pouco de medo até, assim, quem está de fora. É para ter medo mesmo? Não, não é para ter medo. Assim, e vou complementar a pergunta. Você está na área, tem seu público, evidente, mas está expondo, legal mostrar isso aí. O tanto de preconceito que você encara pela frente ainda? É grande? É muito? É grande, é bastante. Tá, porque, foi o que eu te falei, as pessoas pensam que eu vou dominar a mente dela. Que eu vou falar, dá o seu cartão de crédito, me dá a sua senha, compra um bilhete premiado. Mas isso não acontece, foi o que eu falei. Se eu der uma sugestão que você não aceite, isso não vai virar uma sinapse, não vai acontecer com você. Mas o preconceito é muito grande. O preconceito não, hipnoterapeuta, esse negócio de mexer na minha cabeça, não quero saber disso não. Mas a gente conversando, às vezes eu faço sessões que eu não coloco a pessoa em estado alterado de consciência. Nem vai ter necessidade. Nem tem necessidade. Conversando com a pessoa, você já tem um diferencial, você já tem uma mudança do estado dela. Porque não é só a hipnose. Além da hipnose, eu uso a programação neurolinguística, eu uso a psicanálise, terapia Gestalt. Eu não sou formado só em... Como é que é a última terapia? Gestalt. Qual é a terapia Gestalt? A Gestalt é uma psicoterapia também breve, mas ela é um pouco mais de impacto. Fala, estou com dor de cabeça. O problema é seu, a dor de cabeça é sua, não é minha. Isso já causa um impacto na pessoa. Bom, realmente a dor de cabeça é minha. Por que eu estou com dor de cabeça? Eu faço a pessoa a pensar naquilo, a procurar um resultado para ela mesma. Eu não chego para ela e dou o remédio. Entendi. Eu não dou o peixe, eu ensino ela a pescar. O cara não quer voltar mais lá. Depois de uma dessa, será uma resposta. Cara, a resposta que ele me deu, eu não volto mais não. Mas no dia seguinte está lá. Agora eu acredito que a procura por essas terapias seja muito do boca a boca, né? Uma pessoa fez, pra mim deu certo, procura, quem sabe. Tem muito do boca a boca também? Tem muito mais do boca a boca do que você fazer publicidade no Google da vida, no jornal. Rádio também, rádio e televisão também dá bastante audiência, já me ligaram um monte de vezes. Mas o boca a boca o boca a boca ainda é o melhor. É a melhor propaganda. Por quê? Né? Porque quebra aquela crença limitante de que... Porque se você tem uma pessoa, eu vou lá. Se você confia numa pessoa e a pessoa fala que é legal, que é interessante, que é bom, você já quebra uma barreira considerável. Fala um pouco do Instituto, Clóvis. Como é que funciona o Instituto de Hipnose Condicélia? Quanto tempo existe? Bom, o Instituto está aí já desde que eu comecei com a hipnoterapia. Eu sou o fundador do Instituto e eu criei, por ser uma empresa, para divulgar também o trabalho e postar os resultados que a hipnose tem feito. Então tem o Instituto, tem o meu site, tem vários depoimentos lá, vários artigos que eu escrevo, várias reportagens. O site qual que é? Clovis.Instituto Condicélia. Esse é o site? É o site. E tem também Facebook? Tem o Facebook, que é o Instituto Condicélia. Tá, a pessoa vai lá, entra e consegue... Quando a gente conversa lá, tem muita coisa. Você geralmente costuma dar um retorno rápido para a pessoa. Legal, então. Mas é uma coisa que vem crescendo muito, né? A terapia... Essa coisa de depressão? De modo geral do cérebro, né? Uma coisa que vem explodindo aí uma cadência muito grande. Muito grande, cara. Porque tem um monte de coisa nisso. Nesse contexto todo aí. Tem vários, vamos dizer assim, no meu palavreado, vários segmentos
dessa coisa de cérebro aí que É que o nosso cérebro é muito complexo, né, gente? Cada indivíduo tem um universo diferente. que nem eu estava falando com vocês aqui da terapia Gestalt. Tô com dor de cabeça. Dor de cabeça é seu, né, meu? Você vai ficar remoendo isso o dia inteiro. Falar, pô, o Cláudio me respondeu isso? Cara, até quando você vai ficar remoendo isso? Até quando isso vai afetar você? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Então é isso. Não só eu falando como uma fechada num trânsito. O ser humano ele é muito volátil. E muita gente também quer muito no mimimi, né? Assim, eu tô com dor, eu tô com isso, eu tô com hoje, ruim. Com 60 eu vejo isso. Esse tal de preconceito, a gente tem preconceito praticamente todos nós, cara. É uma coisa impressionante. De você ter, eu não vou no psiquiatra, eu não vou no terapeuta, eu não vou lá no Clóvis, porque, eu não vou nesse troço aí não, porque eu tô bem. E você não tá bem. A cabeça, a maquininha não é brinquedo, não para um minuto. E você tem o tanto de indivíduo aí que tem algum tipo de... E ele fica marretando. Todos nós temos pressões diárias, Marinho. Você tem uma pressão diária, uma carga de pressão diária. Todos nós. Então você fala, eu não vou procurar porque eu sou machão, sou isso, sou aquilo. A hora que você vê, a coisa não tem mais. E o gozado que você falou, o preconceito. Quem mais procura são mulheres. Porque homem que nem você falou, não, sou machão. Ele passa aquela semana assim, horrível. Pra tudo, né? Ele não chega na sexta-feira... O que ele faz? Ou vai jogar futebol, ou vai no barzinho, tomar uma cerveja com os amigos e fala, tô dando. Chega segunda-feira, começa tudo de novo. Então o homem ele tem mais válvula de escape, mas não adianta. Tem uns que trazem uma válvula de escape da segunda, terça, da quarta, o dia todo. Não, mas é engraçado que talvez uma conversa de 5 minutos com uma pessoa... Dá uma aliviada, né? Você muda completamente o teu raciocínio. Opa! Essa questão aí só para voltando, do mimimi, as pessoas, eu tô ruim. Parece que a pessoa quer que você tenha dó da pessoa, né? A pessoa tá numa fase hoje, nossa, hoje eu não tô tão bem, aconteceu isso, aquilo outro. Uma lamentação. Lamentação, mimimi é uma coisa, né? Não, mimimi, uma lamentação, eu tô ruim. Nossa, isso não acontece, a pessoa, eu tô ruim, que não sei o que tem. Umas coisas negativas, né, cara? Freud diz que esse pessoal que fica com mimimi busca ao retorno materno. Ele quer ser amparado, ele quer ser olhado, ele quer ser cuidado. Eu tô com uma dor de dente, hoje eu não vou trabalhar. Ele quer carinho, é uma pessoa carente. Então não vai ter gente carente nesse mundo aí, viu? Tem, tem muita gente. Agora, tá faltando um abraço aí pro povo aí, gente. Não, mas o abraço sempre é bom, né? Não é? Eu gosto. Mas tem muita gente que necessita realmente de cuidados, de um cuidado melhor, porque se você não cuidar, a coisa vai desanda. Aí quando você vai ver. A hora que você vê, já é... Tem o tratamento, é óbvio. Tem. Mas já fica um pouco mais complicado. Então a gente vai vendo isso no dia a dia, meu. Como você disse há poucos instantes atrás, a depressão não tem idade. Não tem Antes idade. Nós íamos pessoas mais aos 30, hoje crianças... Até um pouco mais, já mais pra frente, o cara é... Hoje você vê qualquer um. Crianças com 6, 7 anos já sofrem de depressão. Você vê qualquer indivíduo ali com depressão Eu entendo que também nós assim, no passado, lá atrás, 20 anos, você falar que você está com um problema de depressão... Até mais, 20 é muito recente. Tô falando 20 anos, pode ser bem recente mesmo. Até 20 anos eu só estou com problema de depressão. Frescura. É doença de rico. Não, era isso. Não, a gente ouvia isso. Aí você chega assim, sabe o que está faltando para você? Trabalhar. Arruma um negócio pra você fazer a sua vida. Vai carpir o quintal. Vai carpir o quintal. Era isso, 20 anos. E é pouca coisa, 20 anos. É ontem. A gente falava isso mesmo. Não vai nada. Vai limpar o rio aí que tá cheio de mar. Que depressão, que vai. É uma coisa terrível. E hoje acho que tem mais consciência de que a depressão pode... Você tem condições de buscar um apoio, seja nas terapias alternativas, ou seja, nas tradicionais mesmo, um psiquiatra, um psicólogo. Hoje você tem mais acesso. Então, mas depende da situação do indivíduo, do paciente, né? Se ele tiver
É aquilo que eu falei, talvez você vai lá, vou lá no Clóvis, 5 minutos de conversa lá, pra mim, vai melhorar 100%. Mas tem acesso. E outros que estão mais carregados, que precisam de mais tempo. Ele tem mais tempo, ou entrar um remédio. Um remédio, alguma coisa, depende do grau que o indivíduo está. Sim, o que eu estou dizendo é que você tem acesso. Mas antigamente você não tinha não acesso. tinha. Mas que é muito bom você procurar, outra coisa que devo deixar bem claro aqui, que um terapeuta não pode nem passar medicação e nem falar para a pessoa parar de tomar. Sim. Isso quem faz é o psiquiatra. Eu tive uma cliente que ela teve uma depressão, ficou 20 anos passando por psiquiatras e medicando, uma depressão profunda, síndrome do pânico, ela não saiu de casa. As primeiras sessões eu atendia na casa dela. Eu ia até a casa dela para atendê-la. Fiz umas 5 sessões lá e usei a Gestalt. Falei, ó, a próxima é lá no consultório, porque eu não venho mais aqui. Não, lá eu não vou, não sei o que. Você decide, aqui eu não venho mais. Aí ela começou a ir no consultório. Hoje, já quebrou um pouquinho, já quebrou a rotina dela. O tratamento com ela foi longo, foram 8 ou 9 meses. Hoje ela já viaja, já vai para baile da terceira idade, já arranjou um namorado, já tem uma vida completamente diferente. Já tá. A medicação continua? Diminuiu, mas quem diminuiu foi o psiquiatra dela. E ela está assim, tem uma vida quase que normal. E eu vejo ela agora uma vez por mês só. Só para falar da questão alternativa também, às vezes nem é doença, às vezes é motivacional, né? Sim. Eu não sei o que qual a diferença de uma coisa e outra, do coaching, da terapia. Às vezes funciona assim, cara, vai lá que você consegue, vai que dá certo. Eu li um livro muito tempo atrás, até formado em educação física, como é que chamava o preparador físico do Ayrton Senna? Bruno Cobra. Bruno Cobra, ele trabalhava muito com isso, ele tinha a parte física, mas tinha a parte emocional. Cara, vai lá que você consegue, né? Não, vai dar certo. Ó, se você tá... o Ayrton Senna tinha um lance. Ó, eu tô com Deus tá comigo, cara. Quem tá com Deus tá com... Né? Tá com tudo. Ele sentia assim. E até que ponto isso você trabalha isso também nas pessoas? Ó, vai dar certo, força, tenta, trabalha. Praticamente a hipnoterapia é 100% isso. Tá? É o estado emocional. Nós somos emoções. Se você... para você ter uma atitude, para você fazer alguma coisa, você tem que ter uma emoção em cima disso. Se você não tem essa emoção, ela fica aquela ideia flutuando. Morna. Eu falo que ela é aquele barquinho no oceano. Tá ali, a deriva. Quando você joga uma emoção em cima, quando você projeta, visualiza o que você vê, ouve e sente em cima daquilo, se torna realidade. Um exemplo, você quer trocar de carro. Vou trocar de carro. Trocar? É uma ideia. Sua ideia está lá no oceano, num barquinho, náufrago. Mas você fala, vou trocar de carro, passa numa agência, faz um test drive num carro, mesmo que não seja o que você quer, mas você sente, dirigindo um carro novo, um carro diferente, aquilo cria uma emoção. Criou uma emoção, você tem a liberação de cortisol, adrenalina, oxitocina, e isso aí faz com que você tome uma atitude. Para a gente fechar, Clóvis, como importante é acordar, levantar e pensar positivo, hoje vai ser bom, hoje vai dar certo? 100%. Quanto mais você tiver pensamentos positivos durante o seu dia fica muito mais tranquilo, muito mais calmo. Você consegue ter um foco bem melhor. Porque geralmente o ser humano acorda e fala, putz, hoje eu vou encontrar aquele cara que eu não gosto no trabalho. Tem que fazer depósito no banco, que a coisa está feia. Tem. Quanto mais você pensar positivo, é melhor para a sua vida. Clóvis, obrigado pela sua participação. Clóvis Pereira, do Instituto Hipnose Mas esse é um assunto bom pra caramba, tem que chamar de novo, né? Vamos bater um papo aí. Repita para mim os Instagram, Facebook, site da vida aí pra gente poder o citar depois. Facebook é Instituto de Hipnose Condicelli. O meu site é clovisp.neto.
Instituto Condicelli, e o Instagram é Hipnoterapeuta Clóvis. Obrigado. Obrigado, Adriana Dorazzi, que me mandando a mensagem. É Nuno Cobra, eu falei Nuno Cobra. O livro é muito legal. É um livro assim, basicamente você sabe tudo aquilo que você tem que fazer. Realmente. Você está lendo, mas isso é verdade. Só que você deixa de fazer as coisas. Você se auto-sabota com isso. Exatamente. A palavra é auto-sabotagem. Valeu, Posso Clóvis. vender meu peixinho aqui? Dia 14 eu vou estar no Ribeirão Shopping, no Mega Dose, roupas femininas para gestante, falando sobre hipnoparto. Hipnoparto. Dia 14, que horas? Às 20 horas. Dia 14 às 20 horas do Ribeirão Shopping. Ribeirão Shopping. Qual é o nome da loja? Mega Dose. Mega Dose. Depois Legal. dos dinossauros lá embaixo. Legal. Solta aí, é o Marquinhos Moura, nosso cantor. Vou mandar um bom dia ao Marquinhos Moura. É lá. Solta o meu mel. Rapaz, vocês vão buscar coisa lá do... Lógico. Isso é da tua época, hein, meu? Ô, época boa. Consciente. Nossa. Época boa. Mandar um bom dia lá pra Cleia, do Parque Bandeirante. A Vivian Vitalino, a Rose Marques, a nossa presidente lá do Hospital de Câncer. Aí tem um evento aí do Hospital de Câncer agora, acho que dia, se não me engano é dia 20 de março, 17 de março. Vamos estar lá presente. O nosso amigo José Luiz Pontim, grande abraço pro Pontim, boa semana. O Galdino lá da Vila Virgínia, o Joaquim do Valentino Figueiredo, a Marlene lá do Parque Avelino, a Dona Cida lá do Monte Alegre, um beijão pra Dona Cida. Gente, um bom dia para todos aí, uma ótima semana também, hein? O Marquinhos... Vamos continuar o Marquinhos Moura aí. O Marquinhos Moura é o Marcos Antônio Sampaio. Nossa, meu parente, Deus do céu. É lá do Ceará, de Fortaleza, Ceará. 13 de junho de 67, tem 51 anos, fez muito sucesso na década de 80. Final da década de 80 com Meu Mel e Anjo Azul. Fabiano Bonaldo, aquele bom dia no microfone, foi para o Guajá. Bom dia. O bom dia das ouvintes. E muita gente acertando. Quem ganhou? Teve uns que eu até Barão Vermelho. Ô, louco, gente. Barão Vermelho, vocês querem acabar comigo, velho. Não, dá pra ficar vermelho, não. Aí não, Barão não. Mas o vencedor foi o Sérgio lá do Ribeirão Verde. Final telefone 1897. Vem aí o Coraúcio na sequência Tá chegando, da programação Coraúcio, da já rádio chegou. CMN. Gente, até amanhã, boa semana. Tchau.